Esse é mais um vídeo da série Gravidez do Doutor Ajuda. Nessa série falaremos sobre as mudanças no corpo e na vida da mulher, os cuidados a serem tomados, como você pode se cuidar melhor nessa fase. E também, é claro, sobre o desenvolvimento do bebê até o nascimento e como a ultrassonografia ajuda a avaliar a formação do bebê, seu crescimento e seu bem-estar. Nesse vídeo falaremos sobre o segundo trimestre da gravidez. Passadas as primeiras 12 semanas de gestação, iniciamos o segundo trimestre. Geralmente é uma fase mais gostosa, na qual as mulheres já se acostumaram com as mudanças iniciadas no seu corpo. Nessa época, a maioria das gestantes já contou a notícia para toda a família, no trabalho, e já pode contar com uma rede de apoio. Também nesta fase já foi realizado o ultrassom morfológico do primeiro trimestre. É um exame que causa muita ansiedade, mas é muito emocionante ver o bebê já todo formadinho e mexendo bastante. O risco de abortamento cai muito nesse trimestre e os pais já começam a fazer planos para a chegada do bebê, como escolher nome, já que logo descobrirá o sexo, e a pensar no enxoval. Aqui começa uma fase de calmaria e maior conexão com o bebê. Agora, a barriga crescerá rapidamente, cerca de 1 centímetro por semana. Chamamos isso de altura uterina e ela será medida em toda a consulta do pré-natal, assim como será aferida sua pressão e você também será pesada. Alguns sons já começam a serem detectados pelo bebê e por isso já é importante começar a conversar e cantar para o bebê, além de ouvir músicas. Algumas mães já começam a sentir o bebê mexer perto de 20 semanas. Isso é um dos momentos mais emocionantes da gravidez. Outra coisa que se desenvolve é a sensibilidade à luz e o paladar do bebê vai começar a se desenvolver e a sentir as diferenças nos alimentos que a mãe come através do líquido amniótico. Uma boa notícia é que a maioria dos sintomas ruins, como os enjoos, o sono, o cansaço, já começam a melhorar. Isso não significa que você pode deixar de lado os cuidados com a gestação. Existem uma série de recomendações que são muito importantes você saber e seguir nessa fase da gravidez. Eu vou falar as 10 principais. Primeira, a alimentação. É hora de elaborar um plano alimentar e organizar a rotina com refeições leves e fracionadas, com vários lanchinhos ao longo do dia. Alguns nutrientes são essenciais para a gestante e estão presentes em certos alimentos. Ácido fólico. Ele está presente nas verduras verdes escuras, como couve, brócolis, rúcula, espinafre e alface, além do grão de bico, feijão, nozes e amêndoas, pão e outros alimentos integrais. Vitamina B12. Ela é adquirida pelas carnes, ovos e laticínios. Se você for vegetariana ou vegana, precisará repor essa vitamina B12 de outra forma. Vitamina C, presente na laranja, na acerola, no morango e no limão. Vitamina D, adquirida principalmente pela exposição solar, porém não é recomendada para gestantes sem proteção, porque existe o risco de manchar a pele. Então, muito provavelmente você irá repor a vitamina D durante a gestação de outra forma. Ômega 3, presente nas algas, peixes e castanhas. Cálcio, presente no leite e nos seus derivados. Ferro, presente especialmente na carne vermelha, verduras escuras e nas leguminosas. Uma dica: para melhorar a absorção de ferro, consuma junto a alguma fruta cítrica que é rica em vitamina C, como por exemplo limão, laranja, morango ou acerola. Hoje em dia, já se sabe que além de uma alimentação saudável, será preciso também tomar polivitamínicos, que foram desenvolvidos especialmente para gestantes e contêm ômega 3, vitaminas, minerais, além de vitamina D, já que a quantidade atualmente recomendada na gravidez é maior do que geralmente conseguimos absorver pelo sol. O ideal é começar a tomar algum polivitamínico chegando no segundo trimestre. Como já foi falado no vídeo do primeiro trimestre, lembre-se de beber muita água na gestação e evite bebidas alcoólicas e líquidos com cafeína, como café, chás e Coca-Cola. Não descuide da alimentação, pois ao longo dos próximos meses, o bebê irá crescer muito e precisará de todos os nutrientes. Um ponto muito importante que foi falado no vídeo do primeiro trimestre, mas que eu quero reforçar, é o cuidado com o que come. Aqui vão algumas dicas. Só ingerir queijos feitos com leite pasteurizado. Não coma ovo cru. Atenção para as maioneses caseiras que levam ovo cru pelo risco de contaminação pela listéria. Não é recomendado comer carnes cruas ou mal passadas. Lave bem todas as frutas, verduras e legumes crus. Não coma frutos do mar crus, principalmente mexilhões, pelo risco de contaminação e
e intoxicação alimentar. Essas orientações são para evitar o risco de intoxicação alimentar e contaminação pela listéria, toxoplasmose, salmonela, que estão relacionadas a abortos e problemas fetais. Por fim, com relação à alimentação, eu quero esclarecer um ponto muito importante. Lembre-se que a grávida não deve comer por 2. Mesmo que a fome aumente muito, a necessidade calórica não é tão maior assim. Nunca pense, estou grávida, então eu posso comer, ou eu devo comer muito porque o bebê precisa. Você deve ficar atenta ao ganho de peso. Só para você ter uma ideia, o ganho de peso esperado para uma gravidez de um bebê só é de aproximadamente 11 a 16 quilos. Falei da primeira orientação, agora eu vou falar da segunda recomendação para você nessa fase, o exercício físico. No segundo trimestre, sua energia normalmente já está recuperada e é uma boa hora para iniciar e colocar em prática uma rotina diária para evitar o sedentarismo na gestação. Além disso, nesse trimestre, a fome aumenta e o peso começa a subir na balança. A realização dos exercícios, além da sensação de bem-estar, diminuição da ansiedade e melhora da qualidade do sono, ajuda no controle de peso, melhora o inchaço, diminui desconfortos como a prisão de ventre, o cansaço, melhora o humor com a liberação de serotonina e aumenta o tônus muscular, muito importante para evitar dores quando a barriga começar a crescer e o eixo de equilíbrio da gestante modificar, além de diminuir o risco de diabetes gestacional e aumento da pressão arterial. Os exercícios são importantes para melhorar a resistência cardiovascular da gestante, que é imprescindível para o final da gestação e para enfrentar o trabalho de parto, que exige muito da mulher. E que exercícios são esses? As atividades recomendadas para gestações de baixo risco são as aeróbicas, como caminhadas, hidroginástica, natação, dança, bicicleta ergométrica, corrida leve e atividades que trabalham a força muscular, como musculação específica para gestantes, yoga e pilates. Cuidado com esportes de forte impacto, com risco de queda ou de ser atingida por uma bola. Lembre-se que toda gestante tem os ligamentos mais frouxos e, por isso, maior risco de quedas ou tropeços. Evite também saltos e nunca se exponha às atividades com risco de acidentes. Também é importante se hidratar muito durante a atividade física e não deixar a temperatura corporal se elevar demais. A recomendação é a prática de 150 minutos de atividades físicas por semana, dividida nos 7 dias, o que equivale a 30 minutos de atividades físicas em 5 dias da semana. A regra que vale é não perder o fôlego, sempre conseguir conversar durante a atividade física e manter a frequência cardíaca entre 140 e 150 batimentos por minuto. Outro tipo de atividade que a grávida precisa se preocupar em fazer são os exercícios pélvicos para o fortalecimento da musculatura vaginal, que é chamada de assoalho pélvico. Ela previne a incontinência urinária e já pode preparar para o parto. Esses exercícios podem ser iniciados já no segundo trimestre, perto de 28 semanas, mas são mais focados na preparação para o parto só no terceiro trimestre. E a terceira recomendação que eu tenho, cuidado com os dentes em termos de planejamento no pré-natal. É importante fazer uma visita ao dentista para realizar a limpeza e verificar a presença de cáries ou outras infecções periodontais, pois elas podem ocasionar o trabalho de parto prematuro. Também não se preocupe com sangramentos na gengiva ao escovar os dentes, são comuns na gestação. Quarta recomendação: intestino preso. Como tem ficado o seu intestino na gravidez? É comum as gestantes terem prisão de ventre, seja pelos hormônios que a deixam com o intestino mais lento, seja pela pressão do útero crescendo. É importante reforçar a hidratação, levando sempre junto com você uma garrafinha de água. Consumir alimentos ricos em fibras, cereais e trocar os carboidratos com farinha branca para os integrais. Além disso, se possível, consuma iogurte ou kefir diariamente, que é rico em probióticos. Às vezes, pode até ser recomendado tomar probióticos com a orientação do seu obstetra. Quinta recomendação: infecções. A grávida tem a imunidade mais baixa e fica mais suscetível a infecções. Por isso, todo cuidado com lugares mal ventilados e aglomerações, que devem sempre serem evitadas. Também são comuns infecções urinárias e candidíase vaginal. Sexta recomendação: a pele. A pele da grávida é algo que merece muita atenção. Existe uma pigmentação mais forte nas areolas, na vulva
e na linha nigra, que aparece vertical no abdômen em quase todas as gestantes. Existe também o melasma, que são manchas que podem aparecer no rosto devido às alterações hormonais e elas são desencadeadas pela exposição solar. Para prevenir manchas na pele, é recomendado à gestante usar protetor solar de alta intensidade no rosto e no corpo, mesmo no dia a dia, e não se expor diretamente ao sol. Um outro cuidado adequado para essa fase é uma boa hidratação na barriga. Hoje existem muitos cremes específicos para evitar as famosas estrias da gestação. Isso sem contar no uso de repelente, já falado no vídeo do primeiro trimestre. 7ª recomendação: atualizar as vacinas. É muito importante colocar a carteira de vacinação em dia e neste trimestre devem ser realizada uma dose da vacina DTP acelular, independentemente de você já ter sido vacinada antes. Essa vacina é encontrada em qualquer posto de saúde e é importante para a formação dos anticorpos contra a coqueluche que são passados pela placenta para o bebê, que já nasce com uma certa imunidade. Outras vacinas que podem ser atualizadas durante a gravidez são a vacina da gripe, que é a vacina da influenza e que tem todo ano, e a vacina para a hepatite B. Tem mais uma vacina indicada quando a mãe tem tipo sanguíneo RH negativo e o parceiro RH positivo. Temos a indicação da vacina anti-RH, que é feita com 28 semanas de gestação. 8ª recomendação: atenção às possíveis doenças da gestação. Algumas doenças podem começar a aparecer nesse trimestre da gravidez, e as mais famosas são a pré-eclâmpsia, a diabetes gestacional e as anemias. É bom ficar atenta à sua pressão, que deverá ser aferida em toda consulta pré-natal, e observar se você está inchando muito. Além das pernas, que é comum na gestação, o inchaço nas mãos e no rosto pode ser um sinal de perigo. Atenção também ao ganho de peso excessivo em um único mês. Pode ser sinal de edema e precisa ser verificado. Para avaliar a diabetes gestacional, entre 24 e 28 semanas de gravidez, deve ser realizada a curva glicêmica de 75 gramas, na qual a gestante colhe a glicemia em jejum e 1 e 2 horas após a ingestão de 75 gramas de dextrosol. Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a diabetes gestacional é diagnosticada em gestantes que tenham glicemia de jejum maior ou igual a 92 no exame de sangue do primeiro trimestre ou que apresentem um ou mais resultados alterados na curva glicêmica de 75 gramas. Os valores normais são até 92 para o jejum, até 180 para 1 hora após o dextrosol e até 153 para 2 horas após o dextrosol. A diabetes gestacional é uma doença comum que afeta até 25% das gestantes. Já entre as anemias, a mais comum é a anemia ferropriva, que ocorre por deficiência na ingestão ou absorção de ferro. A necessidade de ferro na gestação é muito alta e nem sempre a gestante consegue supri-la pela dieta. Muitas vezes precisa tomar suplementos com ferro, especialmente em situações especiais, como em gestantes que fizeram a cirurgia bariátrica. É muito importante fazer o diagnóstico precoce dessas patologias obstétricas, pois nos dá a oportunidade de tratarmos e, com isso, prevenirmos uma série de repercussões fetais e até um parto prematuro. 9ª recomendação: atenção às possíveis contrações. Algumas gestantes, no final do 2º trimestre, também começam a sentir a barriga endurecer, as chamadas contrações de treinamento. Em dias com mais esforços, elas aparecem mais. Se hidrate bem e tente descansar mais. Não há problema em ter contrações de treinamento já nesta fase da gestação, porém, não pode ter dor, principalmente tipo cólica menstrual e nem contrações muito ritmadas. Para a prevenção de parto prematuro, fique atenta a qualquer processo infeccioso e às contrações dolorosas antes do tempo. Mesmo que estiver tudo bem, não deixe de comparecer às consultas de pré-natal. E por fim, a 10ª recomendação, o ultrassom morfológico do 2º trimestre, que deve ser realizado entre 20 e 24 semanas. Sobre esse exame e sobre o que devemos acompanhar no bebê, quem vai falar é a doutora Karen. E como está o bebê nessa fase do 2º trimestre? O 2º trimestre compreende da 14ª à 28ª semanas de gestação. E nessa fase, muitas modificações acontecem com o seu bebê. O feto vai de 100 gramas para 1 quilo. Com 16 semanas, já conseguimos atestar o seu sexo pela ultrassonografia. O seu bebê está em constante desenvolvimento. Já começa a ouvir os primeiros sons, portanto a família já pode conversar com ele. Os seus músculos estão sendo fortalecidos e seu chute sendo mais
mais fortes, e a mamãe já começa a senti-lo por volta de 20 semanas. As imagens da ultrassonografia são cheias de cambalhota, sucção, bebê engolindo, bocejando, colocando os pés até na testa. Nesse período, entre 20 e 24 semanas, é a melhor época para a realização da ultrassonografia morfológica do segundo trimestre, pois o bebê já está formado e ainda é possível visualizar bem todas as estruturas em desenvolvimento, como o sistema nervoso central, coração, pulmões, o abdômen, estômago, fígado, a vesícula biliar, os rins, a bexiga, coluna vertebral, braços e pernas. Muita coisa, não é? O crescimento, a placenta e o volume do líquido amniótico também são parâmetros importantes para estimar. Nessa fase, também existem os marcadores para síndromes, como o osso nasal e a prega nucal. Além disso, avaliamos o colo uterino por via transvaginal, na tentativa de rastrear pacientes com alto risco de parto prematuro. Podemos realizar também a Doppler velocimetria, ou seja, o estudo do fluxo sanguíneo da artéria umbilical e das artérias uterinas, principalmente nas gestantes de alto risco, como as portadoras de hipertensão e diabetes. Ao fim do segundo trimestre, por volta de 26 a 28 semanas, pode ser feita a ecocardiografia fetal, um exame realizado por cardiologistas que tem a função de analisar com mais detalhes a anatomia e a função cardíaca. Ele é solicitado em gestantes com maior risco de terem bebês com cardiopatia. Acabando o segundo trimestre, você estará entrando na reta final. A intenção com essa série de vídeos é te dar informações para que você entenda a importância do pré-natal, perceba a quantidade de informação valiosa que as consultas e exames, no caso o próprio ultrassom, pode te trazer e assim tenha atitude para cuidar melhor da sua gestação. Não falte nas consultas do pré-natal, faça os exames pedidos, questione seu médico sobre suas dúvidas e como proceder nas diferentes situações que podem ocorrer. E no final, siga as recomendações médicas para ter uma gravidez mais saudável. Esse é o objetivo do canal Doutora Ajuda, Educação em Saúde. Informação em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor.